estamos ao vivo para todo o Brasil, 10 horas e 10 minutos. Nós estamos ao vivo diretamente da Avenida Comendador Santana, 1855. Quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Um abraço aos alunos lá do Embu-Guaçu. Um abraço a você aí do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro! Estamos ao vivo para todo o Brasil. São 10 horas 10 minutos. Estamos ao vivo. Quero mandar um abraço a Carla Marques. Exatamente, a nossa irmã Carla Marques, lá diretamente aqui da nossa região, Capão Redondo. Alô, Carla Marques! Um abraço à nossa irmã Genilda Marques, diretamente de Ilhéus, Bahia. Alô, Ilhéus, povo abençoado. Um abraço a Jailson dos Santos, com Jesus no comando. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu agora quero dedicar um louvor a todos vocês que já estão aí ligadinho conosco. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que eu nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, eu achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói.
o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a É isso aí, estamos ao vivo. Alô, Paulo Roberto, cadê você, Paulo Roberto? Alô, Roberto Lima. Paulo Roberto tá aqui no monitor aqui, cheio de botão. Não sei como é que esse menino consegue fazer tudo isso. É o meu garoto. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Alô, Daniela Lima. Alô, Roberto Lima. Alô, irmã Margot Frauzino. Olha ela aí, ó. Aí ela diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Paz do Senhor, irmã Margarida. Acabei de ligar para a irmã Margarida agora. Por isso que ela está me assistindo. Olha a nossa irmã Mari Acioli. Olha aí a nossa pastora Mari. Que Deus abençoe a nossa pastora Mari. O seu esposo foi pastor lá da igreja da Adsa Brasil, lá do Bandeirante. É isso mesmo, pastoreou a igreja do Bandeirante. E a irmã Maria Acioli diz assim: bom dia com Jesus. Bom dia, pastora Mari. É isso aí, um abraço para seu esposo, grande homem de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós estamos ao vivo. Se você está nos assistindo aí, pode escrever aí a sua mensagem aí, que nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. É isso mesmo. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo. Nós temos o curso de teologia. Olha aí, se você quiser estudar teologia, nós temos aqui o nosso curso de teologia sistemática. Olha aí, quer estudar a palavra de Deus? Só vim aqui, olha aqui, ó, certificado e credencial, diretamente da Escola da Bíblia para Todos. A nossa escola fica aqui na Avenida Comendador Santana. É só chamar no WhatsApp, faz a matrícula. O WhatsApp é operadora 11 921410695. 21410695. É isso mesmo, chama no WhatsApp para você fazer a sua matrícula. Eu vou falar o nome de alguns alunos que estudam conosco: Jefferson Altino do Nascimento, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista, Sandro de Souza, Maria Juscelene. Nossa pastora Maria Juscelene pregou ontem aqui no nosso canal. Pregou ontem, foi uma bênção. Que palavra poderosa. Pregou sobre o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Pensa que palavra poderosa. Ontem foi forte aqui. A nossa pastora que pregou ontem, Maria Juscelene dos Santos. Alô, pastora Juscelene. Margarida, olha a nossa irmã Margarida. Também é aluna da Escola da Bíblia, não é isso, irmã Margarida? Margot Frauzino, tá assistindo a gente aí ao vivo. Ela estuda aqui na Escola da Bíblia. Também é o nosso irmão Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth Maria Alves, Erison Santos. Também é o nosso irmão Reinaldo Santiago. Alô, pastor Reinaldo. Nós vamos inaugurar mais uma escola da Bíblia em nome de Jesus, lá no Cidade Pava, Jardim Aracati. Vamos inaugurar mais uma escola. Felipe Monteiro, Marli Rebouça, Erison Santos. Também o Francisco das Chagas, Joilson de Lima, Bianca Santos, Genésio, alô Genésio, Ana Paula Monteiro, Nair Mariano, Daniela Gomes, Nildilene Costa, José Leandro, lá do Pernambuco. Nós temos escola também online. Se você quiser estudar online conosco, faça aí com o nosso irmão Leandro, lá do Rio Grande do Norte. Ele estudou conosco também online. Também a nossa irmã Maria Joana. É só ligar na operadora 11 921410695. Me chama no WhatsApp e você fica estudando online de qualquer lugar do Brasil. Olha a nossa pastora Cleide de Oliveira.
Ela está diretamente de Portugal. Alô, você de Portugal. Um abraço a todos vocês de Portugal. Pastora Cleide de Oliveira já está me cobrando a aula. Vou mandar hoje a aula, minha pastora Cleide, aos nossos alunos que estudam online. Ela diz assim: paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, e todos. É isso aí. Um abraço à nossa pastora Cleide de Oliveira. Fui lá na igreja dela ministrar a Santa Ceia e também trazer uma palavra. E nós vamos implantar a nossa escola diretamente lá da igreja da pastora Cleide, que fica aqui no Jardim Mitsutami, aqui em São Paulo. A pastora Cleide está lá em Portugal fazendo missões e logo, logo ela vai voltar para dirigir a igreja, o qual Deus colocou ela aqui em São Paulo para ser a presidente. Paulo Roberto, coloca o louvor aí. Eu quero dedicar a nossa irmã Daniela Lima, pastor Roberto Lima, Margot Frauzino, pastora Maria Cioli e também a pastora Cleide de Oliveira. Vamos de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Vamos dizer juntos, diga: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse é o meu Deus, o Deus que derruba muralhas da estéril. Eu sei, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem
te dá escape, livra-me. Deus está hoje mudando destinos e mudando decretos nessa noite. Você que veio com um diagnóstico de morte do médico, um diagnóstico... É isso aí, 10 horas 27 minutos. Olha o pastor Roberto aqui na sonoplastia. Pastor Roberto está na sonoplastia. Esse homem tem que estar pastoreando ovelha. Está aqui pastoreando a sonoplastia. É isso aí, pastor Roberto, grande homem de Deus. Pastoreou lá em Minas. Alô, pastor Roberto Lima, que pastoreou lá em Minas Gerais. Alô, você de Minas. Cadê o queijo, Minas Gerais? Cadê você de Buerarima, sul da Bahia? Quero mandar um abraço a Jailson dos Santos com Jesus no comando, diretamente de Buerarima, sul da Bahia, Buerarima, cidade do meu coração. Alô, pastora Carla Marques, cadê você, pastora Carla Marques? Diretamente de Itabuna. Quero mandar um abraço a você de Porto Seguro, diretamente aí da Bahia, Porto Seguro, Arraial da Ajuda. A você de Camaquã, você de Vitória da Conquista, você de Floresta Azul, alô Floresta Azul, Bahia. Quero mandar um abraço à nossa pastora Cleide de Oliveira, que está assistindo diretamente de Portugal. Alô Elizabeth Martins, a nossa irmã Elizabeth Martins também está ligadinha ao vivo. Alô, irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth é lá do Embu-Guaçu, cidade verde, só tem árvore. Que cidade bonita é a cidade de Embu-Guaçu. Olha o pastor Jefferson Maciel. Bom dia, meu pastor Jefferson. Os projetos de Deus estão no nosso coração e no coração de Deus. Pastor Jefferson Oliveira, pastor Jefferson Maciel, diretamente do Cidade Pava. Um abraço a vocês do Cidade Pava. Vocês têm um grande pastor aí, hein? Cuide desse pastor. Quero mandar um abraço a todos da Clínica Valente de Davi. Alô, Clínica Valente de Davi. Também Clínica Valente de Davi é o pastor Renildo, que é o diretor dessa clínica. É isso mesmo, nós cuidamos de dependente químico. Se tem alguém com problema de álcool e droga, nós temos a solução. A solução é Jesus Cristo. E também nós temos a Clínica Valente de Davi e a Clínica Maranata. São duas clínicas de recuperação. Se você tem algum parente assim, que tenha problema, que Deus livre, que nunca tenha parente nessa situação, mas se tem amigo ou vizinho, é só ligar no nosso telefone aqui, operadora 11 92141 0695 é o telefone. Também da nossa Escola da Bíblia para Todos. Olha aqui o certificado. A nossa pastora Cleide de Oliveira vai receber esse certificado lá em Portugal. Olha que coisa boa. Ela vai receber o certificado de teologia, porque ela está estudando, e também está aqui a credencial. Vai esses dois documentos, dando licença para ela ensinar a palavra de Deus em qualquer lugar, porque o certificado é um documento, é uma licenciatura, para poder aquela pessoa que se formou, que tem um documento, que buscou conhecimento, tenha plena liberdade diante de Deus e dos homens para exercer o ministério do ensino. Porque o pastor Jefferson é um grande teólogo, um grande homem de Deus, que traz uma palavra de conhecimento que dá para a gente ficar assim, de boca aberta, cheio da graça. Por quê? Pastor Jefferson fez cursos teológicos e continua estudando e continua dando aula lá na igreja dele, lá no Cidade Pava. E tem transformado muitas pessoas. O resultado do ensino são vidas transformadas. Pessoas que vão conhecer o reino de Deus de uma forma diferente. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no espírito. Mas para poder ter acesso ao conhecimento desse plano chamado reino de Deus, precisa estudar, precisa mergulhar nas escrituras, precisa conhecer a palavra de Deus. Olha aqui a grade do nosso estudo, ó.
vem aqui atrás com as notas, com a grade de todos os estudos que o aluno vai estudar durante todo o curso teológico. Nós temos curso básico, temos o curso médio e também vamos implantar o bacharelado, bacharel em teologia. Pastor Jefferson, faz o bacharel, meu pastor, depois você faz o doutorado, mestrado, mestre em divindade, e aí vai, pastor Jefferson. Nossa pastora Mari Acioli está ligadinha aí também, a nossa irmã Elizabeth Martins, também a Daniela Lima, pastor Roberto Lima, irmã Margot Frauzino, olha a Rebeca Santos. Paulo Roberto, coloca mais um louvor aí, eu quero dedicar a todos vocês que estão ligadinhos aí no nosso programa Encontro com Deus, Momento EBT, Escola da Bíblia para Todos. Vamos tocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Vai mandando aí a sua mensagem, Deus abençoe. Como pode me amar, desconhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seu
levada encontrei, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Maravilha! Olha que coisa boa! São 10 horas 38 minutos na Grande São Paulo, são 10h38. Aí em Portugal, pastora Cleide de Oliveira, que hora é aí, minha pastora? Aqui são 10h39. Que hora nós estamos em Portugal, pastora Cleide? Aí deve ser já meio-dia, mais ou menos, meio-dia e 40, não é isso aí? Pastora Cleide de Oliveira, é isso aí, nós estamos felizes. Olha a nossa irmã Elizabeth, meu pastor Jefferson Maciel, dizendo aí sobre o estudo de teologia. Olha o que ele escreveu. Vamos estudar a Bíblia, pois é a única forma de conhecer a verdade de Deus. É isso aí, pastor Jefferson Maciel. Alô, irmã Margarida. Alô, pastor Roberto Lima, Cleide de Oliveira, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastora Cleide, estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos falar agora da palavra de Deus. Vamos ouvir a voz da profecia. Vamos falar com Deus. Eu quero fazer uma oração agora para nós começarmos a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela vida de cada um que está, meu Pai, assistindo esse programa. Ó Deus, que a voz da profecia possa tocar em nossos corações. Fala conosco através da revelação da Tua palavra. Que o Espírito Santo possa revelar Cristo em nossos corações, meu Pai, para que Jesus seja honrado, glorificado e exaltado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. É isso aí, vamos para a palavra de Deus. Vamos falar aqui do livro do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo de número 15 até o versículo 17. Diz assim o texto: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos vendo a vocação dos primeiros discípulos de Cristo. Jesus precisa implantar o seu reino. Primeiramente, João Batista, que foi o precursor. João Batista começou a falar sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista iniciou seu ministério pregando o batismo do arrependimento. E a Bíblia diz que multidões de pessoas vinham até João Batista confessando seus pecados e se batizando. Jesus permitiu que João Batista, o seu primo, começasse abrindo o caminho para que Jesus viesse ser revelado. Jesus, ele trabalha de forma organizada. Primeiramente, alguém teve que abrir o caminho para poder Jesus Cristo se revelar. João Batista começando a pregar, falando sobre o arrependimento, batizando as pessoas,
João, cheio do Espírito Santo, João atraía multidões. Muitas pessoas vinham para procurar João Batista, o batizador, para poder, se arrependendo dos seus pecados, se batizavam. E aí começava a fazer parte do reino de Deus. João abriu o caminho para que Jesus Cristo possa começar o seu ministério aqui na terra. E João Batista, quando começou a falar sobre o arrependimento, as pessoas vinham, se arrependiam, se batizavam. E aí começou o ministério, a obra de Jesus Cristo através de João Batista. A obra de Jesus só se concretiza se nós tomarmos posse desse plano de salvação. Uma vez que nós recebemos Jesus, recebemos a salvação em nossa vida, o nosso dever é anunciar o reino de Deus. O nosso dever é pregar o evangelho de Cristo para que outras pessoas possam se arrepender e procurar o caminho da salvação. É através da palavra de Deus, da pregação do evangelho, é que as pessoas se converterão. O Espírito Santo vai convencer a pessoa que ela está numa vida pecaminosa, que precisa de se arrepender, precisa olhar para dentro da sua vida e vasculhar a sua situação, em termos que elas estão em um estado pecaminoso e que elas precisam se arrepender para poder ter a vida eterna. E João Batista pregava: arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, arrependam-se. E João Batista, ele anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus. Quando João Batista está batizando, de repente vem Jesus Cristo em direção a João Batista, e João Batista clama em alta voz e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está revelando que não é ele que tira o pecado da pessoa, do mundo, é Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, que veio para a humanidade para poder morrer, derramar o sangue para poder salvar as pessoas que estavam perdidas. E João, quando ele vê Jesus, ele clama dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual não sou digno nem de desatar a correia dos seus pés. E Jesus vem para ser batizado por João Batista. E João Batista olha para Jesus e fala: eu que tenho que ser batizado por ti, você vem a mim. João reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua humanidade. Ele está diante do Filho de Deus. E Jesus Cristo, com sua humildade, chega para João e diz assim: é preciso que eu seja batizado para que a justiça de Deus se cumpra. Ou seja, para que as pessoas venham receber a salvação, para que o ministério de Jesus Cristo possa dar início, Jesus Cristo precisaria ser batizado. E aí Jesus Cristo está no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o batizador. E a Bíblia nos revela que ali no momento do batismo, ali está presente a Trindade, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão ali reunidos no momento do batismo. Jesus Cristo está na água, João está batizando Jesus, e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, aparece. E o Espírito Santo se apodera de Cristo, e uma voz do céu diz: este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Ou seja, Jesus se batizando, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu revelando que aquele era o Filho de Deus. Ou seja, a Trindade junta ali no momento de Jesus sendo batizado. E aí Jesus começa a chamar as pessoas. Quando Jesus assume o seu ministério, ele é tentado no deserto pelo diabo. E aí Jesus começa o seu ministério. E aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14,
O texto é bem claro e diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E o versículo de número 15 diz: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. João Batista batizava o batismo do arrependimento. Agora Jesus Cristo está dizendo que o tempo está próximo, que o reino de Deus está cumprido e que as pessoas precisam se arrepender e crer no evangelho. Creia no evangelho. Ou seja, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André e seu irmão, e lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Quando Jesus chega diante do mar da Galileia, encontra Simão e André. Os dois estão pescando, Simão Pedro e André estão pescando, estão em busca de peixe, porque eles viviam da pescaria, eles viviam da pesca. E naquele tempo, quem era pescador tinha um salário muito bom, porque ganhavam bem. Pescadores era uma profissão honrada. E agora está Simão e André pescando, imaginando quanto de peixe nós vamos vender hoje para poder nós ganhar nosso dinheiro. E aí onde Jesus aparece, se revela para esses dois homens. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homem. Ou seja, Jesus falou: agora as coisas vão inverter. Venham após mim, vinde após mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Há muitos homens que Deus chamou para pescar as almas, para pescar os pecadores que estão perdidos. Muitos estão em busca de pesca de coisas materiais, esquecendo das almas que estão perdidas, que estão angustiadas, que estão agonizando sem Cristo e sem esperança, porque elas perderam o chamado de Deus, perderam no caminhar do tempo, elas perderam a vocação de serem pescadores de homens, para voltar a ser pescadores de peixe novamente. Ou seja, estão pescando coisas materiais, coisas terrenas, coisas humanas, coisas que o ferrugem vai destruir. Não estão preocupadas com as almas mais, porque perderam a visão. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que todo este planeta. E quando Jesus chama Simão e André e coloca uma responsabilidade na vida desses homens, é porque Jesus está confiando neles. Jesus não chama ninguém à toa. Jesus chama porque sabe que tem chamado, sabe que ele vai investir, vai instruir, vai ensinar, vai moldar, vai respaldar e depois vai enviar e vai sustentar. Há muitos que perderam a visão do reino, porque achando que Jesus Cristo não pode suprir suas necessidades. Claro que Jesus supre. Quando ele chama, ele envia, e quando ele prepara, ele envia, e quando ele envia, ele respalda. Ou seja, ele se encarrega em ajudar as pessoas a qual ele envia. Ele não deixa faltar nada. Por isso que o salmista diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando nós somos pastores do Supremo Pastor, o Supremo Pastor já não deixa que nós sofremos necessidade, mas ele nos supre as nossas necessidades. Por isso que o nome dele é Supremo, porque ele está acima de tudo, ele é o Supremo. Então ele pode suprir as nossas necessidades. E eu creio, porque Jesus Cristo está aqui, acabando com a profissão de dois homens. Os homens viviam da pescaria. Jesus, quando chama, ele fala assim, já vai dizendo: vinde após mim, que eu vou fazer vocês agora de pescadores de homens. Ou seja, deixa a profissão. E Jesus, quando chama, é porque ele se encarrega de sustentar os seus obreiros, os seus homens que ele chama. Jesus não chama ninguém para morrer a ver navio. Jesus chama e Jesus capacita. E ele capacita
e ele envia. Olha o que diz o texto: e deixando logo as suas redes, o seguiram. Esses homens não pensaram duas vezes. Deixando as suas redes, o seguiam. Ou seja, acreditaram no chamado, acreditaram na promessa, acreditaram que agora eles não faziam mais parte de uma profissão de pescaria, mas agora eles fazem parte de um reino espiritual, de um reino voltado para a necessidade espiritual da humanidade. Quando Jesus fala que seriam pescadores de homens, de pessoas, porque Jesus sabe da necessidade que a humanidade precisa. A humanidade precisa da presença de Deus. A humanidade precisa do Evangelho. Por isso que diz o texto aqui, ó: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso que Jesus nos chama para poder pregar o Evangelho, para as pessoas crerem no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E você foi chamado para pregar o Evangelho do Reino, para que as pessoas, através da palavra de profecia que sai da sua boca, cheia do Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem não venha a se perder. Por isso que Jesus convoca Simão e André para uma convocação, para um chamado. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora, você foi chamado e você tem um chamado. A Bíblia diz muitos chamados e poucos escolhidos. Quando se fala de muitos chamados, esses muitos chamados é porque a salvação veio para todos, e todos que crêem têm direito à salvação. E os escolhidos são aqueles que Deus escolhe para um propósito, para um chamado, para a pregação do Evangelho do Reino. Por isso que estava aqui Simão e André, eles foram escolhidos. Então, quando Jesus escolhe, nós temos uma responsabilidade. E é uma responsabilidade muito séria, porque são vidas que estão em jogo. Já vi muitas pessoas dizer que Deus os chamou e na metade da caminhada ele desiste da caminhada. Jesus não chamou ninguém para desistir. Jesus nos chamou para nós continuarmos, avançarmos. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para o alvo. O alvo significa a linha de chegada. Tem que ir até o fim, meus amados. Não é fácil. Momento de pensar em desistir, qualquer um tem. Todos nós temos, eu tenho também. Mas nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala ao nosso coração. Não pode parar, não pode recuar. Olha o que a Bíblia diz, pastor Regis. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno, não está apto ao reino de Deus. Então olha a responsabilidade. Então quando Jesus Cristo olhou você, Ele viu você, Ele confiou em você, chamou você e colocou essa responsabilidade para você, para mim e para você, para nós irmos até o fim. Vinde após mim e eu farei. Ele está falando: eu vou fazer, vocês não são pescadores, mas eu vou fazer que vocês sejam pescadores de alma. Ninguém já nasce pronto. Por isso que fala discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz. É um eterno aprendiz. Nós vivemos sempre aprendendo. Jesus ensina. Quando você é um discípulo de Jesus, nós temos que aprender com Ele para poder nos capacitar e nos enviar. E quando Ele nos envia, Ele se responsabiliza pelo chamado que Ele fez. Jesus não chamou ninguém para morrer no barco. Quando os discípulos estavam no barco, o barco estava prestes a naufragar. Os discípulos ficavam desesperados: mestre, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Tem momento que a gente pensa que vamos perecer. E Jesus está na popa do barco, dormindo, tranquilo, em paz. Porque Jesus não se preocupa, porque Jesus veio
Deus enviou seu Filho. Jesus veio enviado pelo Pai. Então Jesus Cristo confiava sempre no Pai, que o Pai o sustentaria, não deixaria que Jesus fracassasse em momento algum. Por isso que Jesus estava no barco tranquilo, em paz, porque ele sabia que ele veio por um propósito, por um chamado, por um envio, que o Pai o enviou. E você foi chamado, assim como diz o texto, vinde a mim, vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Será que o que está impedindo de nós seguirmos, será que é porque nós não estamos ainda seguros nessas redes, pastor Regis? Porque quando Jesus nos chama, nós temos que abrir mão de alguma coisa. Aqui, os homens que viviam da pescaria, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Eles foram seguir para poder aprender com Jesus, para depois Jesus enviar. Jesus não chama e já envia. Jesus primeiramente ensina, prepara, depois enche do Espírito Santo e fala, agora vai longe, foi longe, prega o Evangelho e fala do meu reino. E deixando as suas redes o seguiram. E passando ali um poucos dias diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles o deixou, o seu pai Zebedeu, no barco, com os empregados, e foram após ele. Não ficou apenas só em Simão e André. Teve mais aqui, ó, que sempre eles estão com redes, sempre estão ocupados com alguma coisa. Mas Jesus Cristo chama pessoas que têm ocupações, para ver se elas são capazes de deixar as ocupações pelo Evangelho do Reino, em prol do Reino de Deus. Olha os homens aqui, todos trabalhando. E passando ali um pouco mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Muitos estão com suas redes quebradas, furadas, rasgadas. Estão consertando, procurando dar um jeitinho. Mas precisa abandonar essa rede que está rasgada, danificada, e ouvir a voz da profecia, o chamado de Deus. O texto é bem claro. Todos os homens aqui com suas profissões. E Jesus, quando chamou, eles não pensaram duas vezes. Abandonaram aquilo e falou, agora eis-me aqui. E seguiram o mestre. Que Deus abençoe. Agora são 11 horas em ponto. Quero mandar um abraço ao nosso pastor Jefferson Maciel, do Cidade Pava, que está aí conosco assistindo. É nossa irmã Elizabeth, do Embu Guaçu. Olha aí a nossa pastora Cleide de Oliveira. Aí nossa pastora Maria Cioli. Olha a pastora Maria Cioli. Que Deus abençoe a todos. Eu estou muito feliz. Essa foi a mensagem do Senhor ao meu e ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos guardar e que nós possamos obedecer o chamado do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo de segunda a sexta-feira aqui no programa Aliança do Bem, Estúdio Aliança do Bem, um oferecimento da Escola da Bíblia para Todos. É isso aí, ó, a pastora Cleide está dizendo, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muitos comentários, muita gente que entrou aí para assistir o nosso programa. Como sempre nós temos os nossos ouvintes que são fiéis, primeiramente a Deus. E não esqueça, Jesus falou, vinde que eu farei pescadores de homens. E outros deixaram as redes que estavam consertando e foram ouvir o chamado do Senhor. Deus abençoe a todos e amanhã nós voltamos, se Deus permitir. Fiquem na paz.